Paz do Senhor Jesus a todos que vão estar ouvindo este vídeo sobre a exposição da palavra do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o apóstolo João evangelista, né? O apóstolo amado, né? Aquele a quem Jesus entregou sua mãe aos seus cuidados, que estava ali, que ficou ali com Jesus até a sua morte na cruz. Foi testemunha da sua ressurreição, né? E deixou esses escritos para nós. Nós já temos gravado aí, né? Esse é o terceiro vídeo. E eu quero pedir a Deus que, por meio deste vídeo, por meio dessa palavra, por meio dessa mensagem, o Senhor nosso Deus, por Cristo Jesus, Ele possa alcançar a sua vida, alcançar a sua alma, o seu coração, sua mente, né? E você venha, que ainda, se é que não conhece, né? Se você conhece, amém, glória a Deus, somos irmãos em Cristo Jesus, estaremos um dia na glória, nos encontraremos por lá. Mas se você ainda não conhece, aqui é mais uma voz, mais uma oportunidade que você tem, não é? Da parte de Deus, porque eu não estou falando de mim mesmo, não são palavras minhas, da minha religião, são palavras da Bíblia, palavras de Deus. Então é uma oportunidade mais que o Senhor está te dando de reconhecer na sua vida Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor. Reconhecer que você é pecador, que você é falho, todos nós somos, não existe ninguém na face da terra que seja sem pecado. Todos nós pecamos, a Bíblia fala que todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus, e é verdade, né? E não há quem nunca pecou. Aquele que diz que nunca pecou já está pecando, né? Porque está mentindo. Então todos pecaram, todos foram separados de Deus. E essa separação de Deus se evidencia na morte, né? Não só a morte física, mas também a morte eterna, que é a mais terrível, né? Chamada segunda morte, que virá sobre todos, né? Todos que não creem em Jesus, né? Sendo nós todos pecadores, aqueles que creem em Jesus, recebem Jesus como seu Salvador e Senhor no seu coração, na sua vida, eles então, por Cristo, por Jesus, pelo que Deus fez através de Jesus, né? Deus nos justifica e nos livra da condenação eterna, da segunda morte. E não é só isso, Ele ainda nos concede a vida eterna. Olha que maravilha, né? E essa notícia, essa boa notícia do que é o Evangelho, eu deixo aqui nesse início de vídeo. Para você aí, né, que porventura Deus tocou no seu coração para estar ouvindo essa mensagem, que Ele te abençoe grandemente, não só você, como a sua família também. Amém? Mas nós estamos aqui então para expor o Evangelho. Nós, como disse, gravamos o primeiro vídeo fazendo uma introdução, falando um pouquinho do propósito que João teve ao escrever esse livro, esse Evangelho. E falamos nos 3 primeiros versos no segundo vídeo, onde o João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Mostrando então Jesus já, né, antes de formar todas as coisas, estava com Deus. Ele era o Verbo de Deus, Ele era a palavra de Deus, Ele era o próprio Deus, né? E por meio dele, por meio da palavra de Deus, que é Cristo Jesus, o Verbo vivo, não um verbo, uma palavra morta, não, uma palavra viva, né, que estava com Deus. Ele então fez todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que foi feito se fez sem Ele, né? Então João
né, por meio de Espírito Santo, começa a revelar isso para nós, mostrando aqui Jesus. E agora nós vamos gravar a partir do verso 4, e nós vamos até onde o Senhor nos conceder. Amém? A proposta é colocar vídeos de 30, 40 minutos, não é? Para não ficar cansativo aí. Menos que isso fica muito difícil, né? Eu sei que hoje o tempo é escasso, as pessoas correm de um lado para o outro, não tem tempo para nada, mas se você está aí ouvindo, é Deus falando com você, então vale a pena, né? Deus por meio da palavra, não sou eu, Deus, é a palavra, né? Então é bom você ouvir aí a exposição do Evangelho. Muito bem. Então a preocupação de João ao escrever este Evangelho é mostrar, revelar às pessoas, aos homens, que Jesus, aquele que veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, que nasceu de Maria, né? Jesus que viveu, Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, filho de criado, né, por Maria e José, filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Messias, aquele que foi anunciado desde o princípio, né, que nós vemos lá em Gênesis, que já vemos em todos os livros considerados e chamados aqui do Antigo Aliança, Antigo Testamento. Os profetas falaram dele, Moisés falou dele, Davi falou dele, enfim, nós vemos Jesus em todo o Antigo Testamento. Agora está ali, em carne, diante dos homens, vivendo entre os homens. Ele se fez carne, o Messias, aquele que era a palavra, aquele que Deus tinha prometido que enviaria, né? Da descendência de Davi. Agora estava ali, né? Tinha chegado o tempo de Jesus se manifestar. Então ele fala sobre o Verbo, fala que todas as coisas foram feitas por ele. E aí no verso 4, ele continua dizendo. Então o que nós achamos nesses 3 primeiros versos? Que Jesus é a palavra de Deus, está escrito aqui, né? Ele estava com Deus no princípio e ele era Deus. Já temos essa primeira revelação para nós, né? E ele também fez todas as coisas por meio de Jesus que foi feito, né? Deus fez por meio de Jesus, da sua palavra viva. Ele fez todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, os seres viventes, né? Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí ele continua revelando para nós que nele, em Jesus, em Deus, que era Deus, que estava com Deus, estava a vida. Ou seja, Jesus, Deus, ele tem a vida em si mesmo, né? Os cientistas, né, eles colocam aí que a vida, o princípio da vida foi uma explosão, e aí, né, através de um processo evolutivo de espécies, foi se criando aí a vida. Mas nós cremos nisso, né, que a vida estava em Deus. No princípio era Deus, né? E a vida estava nele, e ele deu a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? A luz. Então nós já achamos nesse verso 4 que Jesus é a vida. Não há vida sem Jesus, não há vida sem Deus, né? E a vida era a luz dos homens. Jesus, depois, mais para frente, a gente vai ver, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo, né? Então, nele estava a vida, verso 4, e a vida era a luz dos homens, a nossa luz, né? E a luz, verso 5 é completa, resplandece nas trevas, mas as trevas não o compreenderam, não entenderam, não receberam, não aceitaram, não entenderam que aquele homem que estava ali, né, não era simplesmente um homem comum como todos os outros homens, pecador, falho, não. Ele era o próprio Deus encarnado, que veio ali para a luz, para dar vida e vida eterna, luz,
né? Por quê? Porque a luz, ela resplandece nas trevas. Quem é as trevas aqui? É o mundo. O mundo sem Deus, o mundo em pecado, o mundo natural, né? Os seres humanos naturais que nascem na carne, eles na verdade estão todos nós, né? Sem Deus estamos nas trevas. Nós não conseguimos enxergar a luz da vida que é Cristo Jesus, né? Então essa luz, ele estava ali, era Jesus, estava ali manifestado. E resplandeceu aonde? Resplandeceu nas trevas, que é o mundo. Ele se fez carne, veio ao mundo, ele habitou entre nós, né? Para a luz deste mundo. Mas as trevas não compreenderam. Ou seja, o mundo não entendeu, não compreendeu, não aceitou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus era a luz do mundo, Jesus era o Messias prometido. Muitos, não todos, mas muitos que estavam em trevas não receberam a luz porque não creram que Jesus era o Cristo. E assim até hoje. Entendamos isso. Nós só teremos vida e vida eterna. Nós só podemos sair da escuridão, das trevas deste mundo do pecado, se nós estivermos em Jesus. Jesus é a vida. Jesus é a luz para a iluminação nossa. Amém? Então, todo homem, né, que nasce nessa terra devido ao pecado, ele não consegue enxergar as coisas de Deus. Mas quando ele passa a olhar para Jesus, que é a luz do mundo, através de quem hoje? Naquele tempo era o próprio Jesus que estava em carne ali. Mas hoje nós temos o quê? Nós temos a palavra que Jesus deixou e temos o Espírito Santo que habita em nós, que também é representado pela luz. Deus é luz. Não, Deus é um, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, mas é um Deus só, um só Deus. Deus é luz, né? E a luz aqui nesse tempo de João resplandeceu nas trevas, na pessoa de Cristo Jesus. Estava ali como homem, mas os homens não compreenderam. E até hoje assim, já se passaram, não é? Tantos anos e gerações vieram e muitos entraram e saíram desse mundo do jeito que vieram, em trevas e saíram em trevas e continuarão em trevas. Por quê? Porque não olharam e não receberam a luz do mundo que é Cristo Jesus, não é? Mas aqui é mais uma oportunidade, né, que Deus está falando conosco. Ele é a luz e nele está a vida. Aí no verso 6, o apóstolo João vai falar de um outro João. Este João que aparece aqui, que o João evangelista vai falar dele, é o João Batista. João, chamado João Batista, ou seja, João o Batista. João aquele que batiza, porque João apareceu no deserto, batizando em águas para arrependimento e anunciando que após ele viria um que sempre existiu, que já era antes dele e é maior que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos seus sapatos, não é? E ele veio para dar testemunho, né, desse homem chamado Jesus, desse Deus homem que se fez homem chamado Jesus para a luz do mundo, e ele veio para dar testemunho. Então no verso 6 diz assim: houve um homem enviado de Deus. João Batista foi enviado de Deus também, cujo nome era João. Aqui só fala João, mas é João o Batista. João é aquele que batiza. E ele foi enviado de Deus. Por quê? Porque nas Escrituras Sagradas nós já vemos revelado que antes de Jesus chegar viria um no espírito de Elias, no mesmo espírito, profeta, anunciando aquele que é a luz do mundo, Salvador, o Messias. Amém? Felizmente sai aí o barulho do latido do cachorro, né? Em outros vídeos também tem barulhos diversos, mas fazer o que, né? Mas entendamos, João
o Batista, ele não era luz. Ele vai dizer isso no verso 7. Ó. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, pela pregação de João, as pessoas criam não em João, que João não era luz. Quem era luz era Jesus, e ele estava testemunho de Jesus. Ele falava assim: após mim vem um que é maior que eu, e eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Nós vamos ver isso, né? E ele fala no verso 8 assim: não era todos crescem por ele. Este quem? João Batista veio para dar testemunho, para que testificasse da luz. Quem é a luz? Jesus, né? Deus que se fez homem, para que todos crescem por ele, por Jesus, crescem, né? É por isso que nós anunciamos o Evangelho, né? O mesmo Espírito que atuava aqui em João Batista atua naqueles que anunciam hoje Jesus como Salvador e Senhor, né? Preste bem atenção nisso. Todo aquele que é usado por Deus, que vem de Deus, que Deus separa, que aparta para pregar a sua palavra, aqueles que vêm de Deus falam de Jesus. Hoje nós temos pregações que exaltam o homem, que exalta a religião, né, que aquele pregador pertence, exalta as pessoas, exalta, né, outras coisas, mas o verdadeiro homem de Deus, o homem que pregador de Deus, enviado por Deus, capacitado por Deus, ele faz o quê? Ele testifica da luz, ele fala de Jesus, ele dá testemunho de Cristo Jesus às pessoas. Então, aqui já é uma coisa para a gente perceber também, porque hoje em dia existem entre nós falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinadores. Como é que nós vamos saber? Raramente eles testificam da luz. De vez em quando eles falam de Jesus, colocam outros nomes além de Jesus, né? Perceba bem, perceba isso. Olha aqui, João Batista, ele diz aqui, né, não era ele a luz. João não é João que era a luz, mas para que testificasse da luz. Então todos nós, os outros homens, que porventura tenha vindo de Deus, Deus tenha capacitado para pregar o Evangelho, tem que testificar da luz, tem que falar de Jesus. Eu já tenho dito isso aqui e falo de novo, né? Toda pregação, todo pregador, todo ensinador do Evangelho, que fala a palavra de Deus, ele tem que levar pessoas a Cristo. É Jesus que é a luz. Veja que João Batista, ele diz bem claro aqui, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então, nós somos chamados por Deus e capacitados a pregar o Evangelho para dar testemunho de Jesus. Nós temos que falar às pessoas de Cristo Jesus. Amém? E é isso que eu tenho procurado fazer aqui. Eu não estou aqui querendo aparecer não, viu? Eu não sou nada, eu sou pó e cinza, barro, tá certo? Que por misericórdia e graça de Deus, Deus me alcançou. E hoje eu estou aqui gravando esses vídeos, pregando o Evangelho para a glória de Deus, para testificar de Jesus, para falar de Jesus. Eu não estou aqui com intenção de ganhar dinheiro, não estou aqui com intenção de me promover, não sou candidato a nada, tá certo? Conforme eu já disse, eu sou pó cinza, tão pecador quanto você que está aí ouvindo, tá certo? Só que eu já fui alcançado pela graça de Deus. Muitos aí também já foram, mas aqueles que não foram, aqui está uma oportunidade. Nós estamos aqui testificando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Ele é luz, né? No verso 9 vai dizer, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Então veja bem, quem é a luz verdadeira? Quem é a luz que alumia a todo homem que vem ao mundo? Cristo Jesus. João dava testemunho dele. Não era João a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Não sou eu a luz, mas eu vim para testificar da luz, que é Cristo Jesus, Salvador do mundo. Verso 10, João fala assim, estava no mundo. Jesus já estava no mundo, nessa época de João Batista. E o mundo foi feito por ele, como nós vimos aqui.
No princípio, né, tudo foi feito por ele. Então, estava no mundo. Quem estava no mundo? O próprio Deus, encarnado na pessoa de Cristo Jesus. O mundo foi feito por ele, o mundo foi feito por ele. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, né? E todas as coisas foram feitas por ele, e agora ele estava ali em carne, se revelando como luz do mundo. Tudo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Olha que interessante, né? Quer dizer, Deus criou todas as coisas que existem no mundo, inclusive o ser humano, inclusive o homem, mas não conheceu a Deus, não conheceu a Cristo Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem eram esses que diz aqui? Veio para o que era seu. Veio para o que era seu. Era um povo judeu. Eram judeus que Deus formou a nação de Israel. Que Deus começou a formar lá por meio de Abraão, do chamado de Abraão, lá atrás, né? Primeiramente, Jesus veio para esses, tá certo? Para se revelar a esses. Mas aqui diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Naquele tempo, muitos dos judeus não receberam Jesus como Messias. E até hoje, depois de 2000 anos, muitos judeus ainda não creem que Jesus, esse Jesus aqui revelado nas Escrituras, é o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias que virá. E pasmem aí, anotem aí. Virá alguém dizendo que é o Cristo, dizendo que é o Messias. Em breve virá. E aí os judeus que não creem em Jesus, eles vão apontar esse Messias que vai aparecer aí por esse tempo como sendo o verdadeiro Messias e negando a Jesus, negando a Cristo, tá certo? Só que na verdade esse Messias que vai aparecer aí, que está para aparecer aí, ele é a pessoa do anticristo, o falso Messias. E muitos vão crer nele, não só judeus, outras pessoas. Então já deixo aqui esse alerta. O Messias já foi manifestado entre nós. É Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso há 2000 anos. Ele veio, morreu, ressuscitou, e todos que nele creem recebem dele a libertação do pecado. Então, Jesus, é esse aqui que é o verdadeiro. Mas vai surgir uma outra pessoa aí, por esses tempos, dizendo ser ele, sim, o Messias, a encarnação o Messias anunciado pelas Escrituras. E os judeus vão dar testemunho dele, dizendo ele ser o verdadeiro Messias e negando a Cristo. Mas nós, irmãos, temos que estar firmados nessa revelação. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias que já veio, já ressuscitou. E esse Messias que vai vir aí, que os judeus, muitos, não todos, muitos judeus vão crer nele, é na verdade o falso Messias, o anticristo. E depois dele, depois dessa manifestação desse falso Messias, então virá novamente Cristo Jesus arrebatar a sua igreja. É essa sequência aí que vai acontecer no mundo. E aqueles que creram nesse Jesus revelado, há 2000 anos atrás, esses vão receber a salvação e estar para sempre com Deus na vida eterna. Amém? E isso está revelado para nós aqui, ó, no verso 12. Então no verso 11 ele fala, veio para o que era seu, veio para os judeus, e os seus não o receberam. Os judeus, né, não acreditaram, muitos não acreditaram em Jesus. Verso 12, que Jesus era o Messias. Verso 12, mas, aí tem um mas aqui, né, no verso 12. A todos, agora a todos, não só aqueles que eram judeus, a todos, ou seja, judeus e não judeus. Quantos o receberam, ou seja, reconheceram Jesus como Messias, o Salvador, o Cristo, todos esses, sendo judeus ou não, judeus ou gentios, chamados gentios, brasileiro hoje, né? Eu, por exemplo, aqui, que não sou descendente de judeu, mas sou brasileiro, moro aqui no Brasil, depois de 2000 e tantos anos, o Senhor me resgatou pela fé em Cristo, e hoje estou aqui dando testemunho de Jesus. E hoje eu sou filho de Deus. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, no verso 12.
Mas a todos quanto receberam, judeus ou não, deu-lhes o poder de serem feitos. Ninguém nasce, viu? Filho de Deus, como alguns dizem aí. Nós somos todos criados por Deus. É diferente, assim como o cachorro é criado por Deus, assim como os animais foram criados por Deus, assim como o sol foi criado por Deus, a terra, as estrelas, o universo, tudo foi criado por Deus, tá certo? Agora, filho de Deus é diferente. Quem são? Nós seremos feitos, por isso que é preciso nascer de Deus, nascer de novo para ser filho de Deus. Nós vamos ver isso lá mais para frente também aqui no Evangelho de João. Esse poder de serem feitos filhos de Deus é dado aos que creem no seu nome, aos que creem em Cristo Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá certo? E aí no verso 13 ele termina de explicar, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então veja bem, todos nós, né, irmãos, todos os seres humanos que vêm à Terra, nascemos de um relacionamento carnal entre marido e mulher, né? Homem e mulher têm um relacionamento, e desse relacionamento carnal, não é? E pela vontade, às vezes não tanto pela vontade, né? Mas, de qualquer forma, é um relacionamento sexual, né, entre um homem e uma mulher, casados ou não. O certo de Deus tem que ser casado, né? Mas hoje em dia está essa bagunça aí. Mas de qualquer forma, todos que nascem de um relacionamento carnal entre um homem e uma mulher são criaturas de Deus. Agora, quando a pessoa nasce de Deus, nasce de novo, né, que não é por vontade humana, não é por vontade carnal, não é por um relacionamento sexual, né, entre um homem e uma mulher, não. É um novo nascimento em Deus, de Deus, é que Deus que dá, né? Quando que acontece isso? Quando nós passamos a crer, né, crer no nome de Jesus. Então, quando cremos no nome de Jesus, de verdadeiramente, né? Não adianta falar que crê só da boca, eu creio em Jesus, mas precisa ver o coração. Deus conhece o coração. Tem que confessar Jesus com a sua boca e procurar andar nos caminhos que Ele orientou aqui para nós, na sua palavra. Tem gente que não conhece a palavra, tem gente que não conhece Jesus, não conhece nada das coisas de Deus e diz que é filho de Deus, diz que tem Jesus. Aqui está dizendo, ó, a todos quantos receberam, é preciso receber Jesus pela palavra, pelo Evangelho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de Deus, é Deus que concede isso para nós. É Deus que nos recebe como filhos. Nós cremos pela fé, através da palavra, em Jesus. E quando nós fazemos isso, Deus nos recebe como filho. Deus nos torna filhos dele. Não é? Então não é por nascimento carnal. Não é porque eu nasci aqui, ali ou lá, né? Não é porque eu nasci judeu ou não judeu. Não é porque eu sou filho do pastor, da pastora, filho de um religioso, de um católico, filho de alguém, né? Que eu sou filho de Deus. Não. É quando nós nascemos de Deus. E quando é que acontece isso? Quando nós cremos no nome de Jesus. Aí recebemos a adoção de filhos. Filhos de quem? Filhos de Deus. Precisamos prestar atenção nessas coisas. Veja bem, está tudo revelado aqui para nós, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Quer dizer, né? Não é do relacionamento carnal, não é do relacionamento sexual entre homem e mulher, não. Nem na vontade do varão, nem na vontade do homem. Não é o homem, né? Mas de Deus. Temos que nascer de Deus para sermos filhos de Deus. E aí ele termina no 14, confirmando o que ele disse lá no princípio, que era o verbo. E esse verbo, essa palavra que estava no princípio com Deus, que fez todas as coisas, que se revelou a nós, né? Que nele está a vida, que nele está a luz, ele é a luz. Ele tem o poder na terra de nos fazer filhos de Deus, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Então, quando nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus. E por crermos em Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. É o que está escrito, revelado para nós aqui. E no 14 ele fala, e o verbo, então, a palavra de Deus, que estava com Deus, que era Deus no princípio, este verbo se fez carne, agora sim, ele se fez homem.
Deus Todo-Poderoso, o Verbo, o Deus que estava lá desde o princípio. Agora aqui nesse tempo, né, de João escrevendo aqui, se fez carne e habitou entre nós. E João fala assim, e vimos, porque João estava ali, ele andou com Jesus. Então ele fala aqui, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então João andou, foi um dos 12, né? Era chamado o apóstolo amado. Então ele diz aqui, nós vimos a glória. Né? João, certa feita, Jesus foi ao monte e levou com ele 3 discípulos, os 3 mais chegados, João, Pedro e Tiago. E lá diante deles Jesus se transfigurou, né? Ou seja, ele se transfigurou naquilo que ele era, né? Antes. Ele estava como um homem, ele se transfigurou e apareceu ali numa visão para João. Então João diz aqui, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus era cheio de graça e tudo que ele falava era verdade. Ele era a própria verdade revelada a nós. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer ser filho de Deus? Você quer ser filho de Deus? Você quer ter a vida e vida eterna? Você quer um dia estar no céu com Deus? Aqui, ó, Cristo Jesus. Não é esse, não é aquele, não é essa religião, não é aquela religião, não é esse pastor, não é aquele padre, não é aquele religioso, nem aquela religiosa. Não sou o que eu falo, mas é o que a palavra revela. E eu estou aqui dando testemunho da palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Amém? Nós vamos parar aqui, ainda que continue, né? No verso 15, falando que João vai dar testemunho, né? Mas nós vamos parar por aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 14 primeiros versos do capítulo 1 do Evangelho que escreveu João. João, a intenção dele, como disse no princípio, era revelar Jesus a nós, como sendo o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele mostra aqui que Jesus era o Verbo, que tudo foi feito por ele, desde o princípio tudo foi feito por Jesus, através dele, né? Nele, em Cristo, está a vida e vida eterna, não há vida fora de Cristo. Ele é a luz dos homens, e essa luz resplandeceu nas trevas, né? Mas as trevas não compreenderam, né? João Batista deu testemunho dele, dizendo que ele era a luz, né? Ele, não era João, era ele que estava ali, né? João só veio testificar, testemunhar. Então é a mesma coisa eu não sou luz, assim no sentido de ser Deus, né? Eu sou aqui um anunciador das boas novas, um anunciador do Evangelho, e estou colocando aqui esse vídeo aqui, né? E o mundo foi feito por ele, muitos não receberam. Ele veio para os judeus, os israelitas, eles não receberam Jesus, mas a todos que receberam, recebem então de Deus o poder de serem feitos seus filhos, e aí herda as promessas de Deus, né? Para os seus filhos, a vida eterna, perdão de pecados, não é? Enfim, a salvação das suas vidas. E essas pessoas têm que nascer de novo. Ah, da carne? Entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. Ah, reencarnação? Ah, aqui é a reencarnação, ó. Tem que nascer de novo, tá vendo? Então eu vou morrer, eu vou reencarnar. Não. Esse nascimento aqui, esse novo nascimento, é um nascimento que vem de Deus para nós, que nós recebemos agora, em vida ainda, né? Agora que nós estamos aqui, se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não reconheceu Jesus na sua vida, como sendo Ele o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o enviado, o Salvador do mundo, está aqui mais uma oportunidade para você, que está ouvindo aí. Receba aí, né? Não basta ser religioso, não. Ah, eu sou crente, eu sou católico, eu sou isso, então por causa disso eu vou para o céu. Não, você tem que reconhecer Jesus na sua vida.
E não é só falar de Jesus. Jesus é um bom homem que teve aqui na terra, um profeta, né? Tem gente que acha que Jesus é o Papai Noel, né? Não, Jesus é o Salvador, Jesus é o Cristo, certo? O Filho de Deus vivo que se fez carne, o próprio Deus que estava com Deus se fez carne e levou sobre si todos os nossos pecados. É só dessa maneira que nós nascemos de novo, certo? E ele nesse tempo, de João escreveu isso, ele se fez carne e habitou entre nós, e João diz que viu, né, a glória dele como sendo a glória do unigênito do Pai, Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Amém? Que Jesus se revele a você nesse dia, que você creia nessa palavra, né? Creia nessa verdade. Quer ser filho de Deus, quer ter a vida eterna, receba Jesus na sua vida. Se arrependa dos seus pecados, né? Confesse-os a Deus, creia de coração. Tem que crer no coração e confessar Jesus com a sua boca, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único Salvador e Senhor da sua vida. Crer somente nele, deixar a idolatria, deixar o pecado, deixar os ídolos, deixar a crença em coisas, em criaturas, e pôr a fé somente naquele que fez todas as coisas, no Criador de todas as coisas, que é Cristo Jesus. Amém? Que é Deus na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, que você seja iluminado pelo Espírito Santo, que essa palavra encontre guarida no seu coração, que Deus venha abrir o seu entendimento e mostrar a você a necessidade que todos nós temos de receber Jesus na nossa vida, porque estamos perdidos, estamos em trevas, mas quando recebemos Jesus, a nossa mente, né, a nossa visão de mundo, de vida, ela se abre, porque Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Amém? Então, o meu desejo, a minha oração, né, para você que está aí ouvindo, que você seja tremendamente abençoado por Deus, que Deus venha salvar você e a sua família, e que você receba tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, as promessas de Deus para nós, que são muitas. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém.